Direito romano é um termo histórico-jurídico que se refere ao conjunto de regras jurídicas observadas na cidade de Roma e mais tarde ao território do Império Romano. Em termos gerais, a história do direito romano engloba mais de 1000 anos, desde a Lei das 12 Tábuas até o Corpo de Direito Civil. Os historiadores do direito costumam dividir o direito romano em fases: época arcaica, época clássica, época pós-clássica e época justiniana. O período arcaico se dividiu em duas fases, sendo que a primeira se caracterizou por marcar o início do ius civile, direito que se aplicava exclusivamente às relações entre romanos e de modo algum aos estrangeiros. A primeira fase, por sua vez, caracterizou-se pela criação da magistratura por praetor peregrinus, o juiz encarregado de resolver problemas entre estrangeiros e entre os romanos. Os romanos deixaram de usar o direito exclusivamente personalista para aplicar do direito aos estrangeiros, o que contribuiu em muito para a expansão das fronteiras de Roma e para a dominação de uma grande quantidade de povos estrangeiros. No período arcaico, fica evidente a ligação da religião com o direito, devido ao fato de os sacerdotes dos pontífices serem os aplicadores do direito, o que naturalmente evidencia o fato de a religião influenciar no direito. No início, o direito era costumeiro, sendo baseado nos principais costumes dos cidadãos mais influentes. Ou seja, a plebe não tinha nenhuma garantia de seus direitos. As 12 Tábuas foi uma das primeiras leis que ditavam normas eliminando as diferenças de classe. Teve grande importância devido ao fato de as leis do período monárquico não se adaptarem à nova forma de governo, ou seja, a república. A plebe romana teria solicitado que o direito fosse escrito de modo a evitar que fosse aplicado indiscriminadamente pelos magistrados patrícios. Também são conhecidas dos primórdios do direito romano a Lei Canuleia, que permitiu o casamento ius cuneibe entre patrícios e plebeus. As leis Licínias Sextias, que restringiam as posses de terras públicas e exigiam que um dos seus cônsules fosse plebeu. A Lei Ogúnia, que autorizava os plebeus a ocupar cargos sacerdotais. E a Lex Hortência, pela qual as decisões das assembleias plebeias passavam a valer para todo o povo. Outra lei importante do período republicano é a Lei Aquília, que regulava a responsabilidade civil. Entretanto, a maior contribuição de Roma à cultura jurídica não foi a promulgação de leis bem redigidas, mas o surgimento de uma classe de juristas profissionais e de uma ciência do direito, por meio de um processo gradual de aplicação de métodos da filosofia grega ao direito, um tema que os gregos jamais haviam tratado como ciência. Período clássico. Os primeiros 250 anos da era cristã foram um período no qual o direito e a ciência jurídica romanos atingiram o mais alto grau de desenvolvimento de sua civilização. O direito de então apresenta um caráter essencialmente laico e individualista, cuja interpretação de suas fontes, cada vez mais de natureza legislativa do que consuetudinária, compete a um corpo de profissionais especializados, os jurisconsultores. Estes trabalhavam em diferentes funções, proferiam pareceres a pedido de particulares, aconselhavam os magistrados responsáveis pela administração da justiça, como os pretores, auxiliavam os pretores a preparar seus editos. O principal ponto para as inovações neste período foi o devido ao trabalho realizado pelos pretores. O trabalho dos pretores não era como o do juiz atualmente. Os pretores não colhiam provas, eles procuravam entender as duas partes e decidir como o processo seria julgado. A partir daí entrava o iudex, que com base nas informações dadas pelo pretor iria julgar a causa. O pretor tinha um poder denominado então imperium, para resolver sobre as omissões e detalhes que as leis, por serem gerais, não podiam prever. É por isso que o pretor, quando apreciava as alegações das partes e preparava-se para fixar as diretrizes,
do julgamento do iudex podia dar-lhe certas instruções como ele deveria apreciar algumas questões jurídicas. E ele fazia isto por escrito, por meio de documentos solenes chamados de fórmula, na qual podia introduzir algumas novidades, que não eram previstas no antigo ius civile, o direito das antigas leis escritas e grafadas em blocos de bronze. A fórmula era o elemento marcante do processo formulário, representava o documento escrito elaborado por acordo entre as partes e pelo magistrado. Nela se fixava o litígio e se outorgava ao juiz popular o poder para condenar ou absolver o réu. Sendo assim, o juiz popular somente poderia julgar de acordo com o que estava delimitado na fórmula. Período Justiniano. Justiniano governou o Império Romano do Oriente e tinha como principal objetivo aplicar uma ampla reforma legislativa. Por isso nomeou uma comissão para realizar um compilado de constituições imperiais, até então vigentes, lançado a versão final deste compilado, chamado de Codex. Justiniano nomeou uma comissão com o intuito de reunir as obras dos jurisconsultos mais importantes, compilar as mesmas, harmonizar as controvérsias existentes entre elas e as atualizar para o princípio do direito atual. Este compilado ficou conhecido como Digesto e é composto de 50 livros que foram selecionados trechos de cerca de 2.000 livros. Ao mesmo tempo, os jurisconsultos publicaram um manual de introdução ao direito destinado a estudantes, denominados de Institutiones, e após a elaboração desses compilados, Justiniano expediu constituições imperiais, que modificaram as legislações até então vigentes. Após a sua morte, as mesmas foram compiladas e receberam o nome de Novellae. O conjunto de obras do período justiniano são o Codex, Digesto, Institutas e as Novellaes. O conjunto dessas obras é chamado de Corpus Juris Civilis, corpo do direito civil. É a base da jurisprudência latina. O corpus representou uma revolução jurídica, organizando o direito romano numa forma conveniente, sobre um esquema orgânico servindo como base para os códigos civil, penal e da maior parte dos países ocidentais. Nos dias de hoje, o direito romano não é aplicado em nenhuma jurisdição, embora os sistemas jurídicos de alguns países como a África do Sul e São Marinho ainda sejam baseados no antigo ius commune. Muitas regras derivadas do direito romano ainda se aplicam às ordens jurídicas de diversos países, que o incorporaram de um modo mais sistemático e expresso em suas línguas nacionais. Por esse motivo, o estudo do direito romano ainda é considerado indispensável à correta compreensão dos sistemas jurídicos de hoje. Com frequência, o direito romano é uma disciplina obrigatória para os estudantes de direito nos países que adotam o sistema jurídico romano-germânico. O direito romano é uma legislação que não mais vigora. A última nação na qual vigorou foi a Alemanha, até 1º de janeiro de 1900, sob o título de Direito das Pandectas, parte principal da legislação alemã. Nesse dia, entrou em vigor o Código Civil Alemão. No entanto, o ensino do direito romano figura nos cursos de direito de algumas faculdades de muitos países civilizados, embora sua legislação não apresente pontos de semelhança com as leis romanas. A razão desse fato consiste em que nenhuma outra legislação se equipara ao direito romano como instrumento de educação jurídica, pois ele é o mais adequado para fazer compreender o fenômeno do direito e para formar hábitos de raciocínio, necessários ao estudo de qualquer parte da ciência jurídica, o que se pode verificar de várias maneiras. Diferenças entre o direito civil e o direito romano. Pessoa. Os romanos não possuíam um termo específico para designar os sujeitos de direito, pois persona é usado nos textos com a significação de ser humano em geral, aplicando-se também aos escravos, que não eram sujeito da relação jurídica. Portanto, a personalidade, conjunto de atributos jurídicos ou aptidões no direito romano, e em todas as civilizações antigas, não era atributo de todo ser humano. A personalidade era considerada privilégio. Domicílio. O domicílio constitui nas fontes romanas o lugar onde o indivíduo se fixa com estabilidade, constituído aí centro de suas próprias atividades. Neste conceito estavam presentes o estabelecimento do lar e o centro de negócios. O Código Civil vigente leva em consideração não apenas o estabelecimento,
mas a vontade de elencar aquele lugar como sua moradia, com ânimo definitivo, ou seja, o Código Civil ampliou as diretrizes romanas. Os bens. Bens ou coisas são todos os objetos suscetíveis de conceder uma utilidade qualquer ao homem. Apesar dos romanos não terem se preocupado com a divisão dos bens, as coisas eram divididas em patrimônio e extra-patrimônio. A primeira tratando das coisas materiais, que eram para o patrimônio do indivíduo, e as segundas das não suscetíveis de apropriação, como os direitos humanos. Obrigações. A princípio, o direito romano apenas conheceu as obrigações civis por influência de ideias filosóficas, chegando inicialmente à noção de obrigação natural. O fato é que a categoria de obrigações naturais conseguiu atravessar os séculos e chegar até os dias atuais, a grande maioria das legislações modernas, com seu principal efeito, ou seja, a retenção do pagamento. Naquela época, existiam causas de obrigações que não eram firmadas por contratos. Atualmente, a vontade encontra-se como requisito de estabelecimento do contrato entre as partes, pois os contratos bilaterais exigem mútuo consentimento. Por outro lado, há ainda contratos unilaterais, como a promessa de pagamento. Todavia, o dano causado ocasionalmente, em decorrência de um contrato, não constitui um quasi-delito, mas um delito passivo de indenização. Dessa forma, o avanço do direito atual ocorre em decorrência das mudanças sociais que sempre subsidiaram a percepção sobre os institutos jurídicos, que possuem como base o direito romano. O bom jurista é aquele que entende não apenas o texto da lei, mas todo o contexto que levou ao seu surgimento, realizando uma análise sobre o caso e encontrando a solução mais justa para o caso concreto.